Caríssimos irmãos, que bonita que é esta passagem da Sagrada Escritura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo encontra-se preso, sente que está a chegar ao final da sua vida na terra e escreve aos cristãos de Filipos, dizendo-lhes o quão contente se sente de finalmente se poder encontrar com Jesus. Paulo um dia encontrou-se com Cristo e a sua vida transformou-se de tal maneira que ele sente que será só plenamente feliz quando um dia de novo se encontrar na plenitude da vida com o Senhor. E por isso escreve aos cristãos de Filipos, dizendo-lhes que, embora sinta que pessoalmente para ele é melhor encontrar-se com Jesus na outra dimensão da vida, também sente que para os seus cristãos é ainda necessário que ele fique. E terminava dizendo: uma coisa só vos peço, procurai somente viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Caríssimos irmãos e amigos, que bonito seria quando a gente olha para a morte, que olhasse com a mesma esperança e com a mesma fé. Se não pode acontecer-nos, como dizia uma pessoa que é ateia, dizia a uma outra cristã: vocês gostam todos muito de Nosso Senhor, mas ninguém quer ir para Ele. De facto, às vezes olhamos para a morte com o mesmo desespero daqueles que não têm fé. Paulo era um homem de convicções profundas, verdadeiramente amigo de Jesus. Olhava para esta fase final da sua peregrinação sobre a terra, não com desespero, mas com a alegria de quem sente que nada termina, mas que tudo se transforma. Também hoje, ele deixa-nos a mesma recomendação: não vivamos como aqueles que não têm fé. Vivamos de maneira digna do Evangelho de Jesus. E o Senhor Jesus dizia-nos no Evangelho que forma é esta de viver de maneira digna. Contava-nos uma história do proprietário de uma vinha que é Deus, que sai às diferentes horas do dia para contratar gente para trabalhar no seu terreno. Sai de manhã, sai a meio da manhã, sai já ao final, a meio da tarde e ao declinar do dia. E a sua grande preocupação é que ninguém fique de fora. Caríssimos irmãos e amigos, quantas vezes nos pode acontecer a nós, como àqueles a quem o Senhor interpela: fazeis vós aí encostados ao muro, sem fazer nada. Vinde também trabalhar para a minha vinha. E quantas vezes o Senhor encontra em nós desculpas? É a nossa família, são os nossos afazeres, é a nossa falta de tempo. E continuamos encostados ao muro, à espera que sejam os outros a fazer, porque isso não é nada conosco, é apenas com alguns. Caríssimos irmãos e amigos, ser cristão, ser apaixonado por Jesus, ter-se encontrado um dia com Ele, implica, como Paulo, desinstalar-se e pôr-se ao serviço. Na igreja não pode haver cristãos encostados ao muro, gente que espera que sejam os outros a realizar-se, porque se assim é, há qualquer coisa na nossa fé que não dá resto zero. Quem se encontrou com Jesus sente necessidade de dar de si, do seu tempo, do dom da sua vida e das suas próprias coisas para partilhar com os outros a quem o Senhor tanto ama. Não podemos ficar à espera que sejam os outros a tratar da vinha. O Senhor convida cada um, sem exceção, seja no princípio da vida, de manhã cedo, seja no declinar da existência, quando estamos quase a partir para Ele, a trabalharmos na sua vinha. Caríssimos irmãos e amigos, a todos nós o Senhor deu dons, deu talentos, não para os conservarmos para nós, mas para pormos ao serviço. Se calhar nem todos têm jeito para podar a vinha, mas se calhar alguns têm jeito para guardar os cestos. Se calhar nem todos têm jeito de colocar os produtos que protegem a vinha, mas se calhar têm jeito para ajudar aqueles que o fazem. Não podemos estar encostados ao muro.
Não podemos viver de braços cruzados na igreja à espera que os outros realizem. Caríssimos irmãos e amigos, nas nossas assembleias dominicais, só na nossa paróquia, participam mais de 2.000 pessoas todos os domingos. Onde estão essas 2.000 pessoas? No serviço ao Evangelho. Até quando arranjaremos desculpas para estarmos de braços cruzados à espera que sejam os outros que realizem? Não pode ser. Quem é discípulo de Jesus não pode viver acomodado. Não pode esperar que sejam os outros a realizar. Quem é discípulo de Jesus, quem sente que a sua vida é um dom, sente-se agradecido e sente a necessidade de corresponder, dando um bocadinho daquilo que é seu ao serviço de todos. Tantos serviços na comunidade cristã, tantos lugares para onde o Senhor nos chama para partilharmos daquilo que somos, e continuamos como se não fosse nada connosco. Pois o Senhor hoje passa outra vez aqui no meio da nossa Assembleia e pergunta-nos: e tu, que fazes aí encostado ao muro? Que fazes tu de braços cruzados à espera que outros realizem aquilo que tu devias fazer? Porque se tu não fizeres, quem trabalhará na minha vinha? Caríssimos irmãos e amigos, não assobiemos para o lado. Não caiamos no pecado do Senhor nos falar e de a gente dizer que é sempre para os outros. Não sejamos como os fariseus, a quem Jesus falava e onde nada entrava, porque a palavra não era para eles, era sempre para os pecadores. Pois o Senhor, quando fala, fala para ti. E é hoje a ti que o Senhor pergunta: e tu que fazes? E tu que realizas para fazeres da tua vida um dom também para os outros? Quanto tempo dás tu do teu tempo para partilhar tanto que eu te concedo? E que resposta temos nós para dar? Ó Senhor, eu não posso. A minha vida é tão complicada. A vida de toda a gente é complicada. Mas a vida de toda a gente é dom de Deus. E dom que, saboreado e agradecido, é dom que transborda no serviço à comunidade. Podemos não ter jeito para cantar, mas se calhar podemos fazer o acolhimento 1 hora por semana para podermos ter as igrejas abertas e as pessoas poderem entrar, falarem com o Senhor e quem nos visita encontrar um rosto que acolhe. Podemos não ter jeito para ler na Assembleia Litúrgica, mas se calhar temos o dom de poder trabalhar no escondimento para os pobres e aqueles que precisam. 200 famílias, caríssimos irmãos e amigos, por mês assiste a nossa Cáritas paroquial. E para isto é preciso gente generosa que se disponha a dar do seu tempo para fazer os sacos, para fazer o acolhimento, para poder estar na loja solidária onde se recolhem fundos para podermos partilhar com quem nada tem. Gente que esteja no roupeiro para acolher e receber aqueles que trazem, para poder arrumar e distribuir. Estamos à espera que seja Jesus que venha fazer? Ou somos nós que nos dizemos seus discípulos, que somos chamados a comprometermos-nos na vida e a sério? Caríssimos irmãos e amigos, não nos mantenhamos encostados ao muro. O Senhor hoje passa e interpela-nos, olhos nos olhos. E tu? Vais continuar na tua casa e a viver só para os teus? A viver para as tuas coisas, para as tuas necessidades? Sai de ti próprio. Que é 1 hora por semana para poderes dar de ti a quem tanto precisa. Caríssimos irmãos e amigos, a palavra do Senhor hoje é forte como é sempre, mas só é forte quando nós a sentimos palavra para nós e palavra de salvação. Que hoje ninguém saia desta Eucaristia assobiando para o lado e à espera que os outros realizem. Porque é a ti que o Senhor hoje passa e pergunta: fazes braços cruzados? Anda também trabalhar para a minha vinha. E o Senhor ama tanto aqueles da primeira hora como aqueles que já participam no declinar da vida. A todos dá a mesma paga, como nos dizia o Evangelho. E a mesma paga não é um denário, mas é o seu carinho, o seu amor e a sua amizade e intimidade conosco. Na igreja não há cristãos de primeira e cristãos de segunda. E os de primeira são aqueles que participam desde sempre. E os de segunda são aqueles que um dia encontraram o Senhor já a meio da manhã ou a meio do dia. Na comunidade cristã,
todos têm a mesma dignidade e todos são filhos de Deus. E aqueles da primeira hora têm a obrigação moral e a responsabilidade evangélica de acolher aqueles que o Senhor chama e que ama da mesma maneira. Seja em que serviço for, na igreja não há lugares marcados. Na igreja não há lugares e pois os que são meus. Na igreja, que é a comunidade de Jesus, há serviços. E há serviços que são serviços de caridade e de amor. Ou então são obra do demónio. Os serviços que o Senhor nos entrega são serviços que são dons que nos são confiados para podermos partilhar. Caríssimos irmãos e amigos, que a palavra do Senhor hoje nos abane, que não nos deixe adormecidos, meio sonolentos na vida, mas que sejamos nós a pegar a vida com as nossas mãos, a deixar que Deus a guie com a sua luz e, transbordando em generosidade e em serviço, possamos colaborar com este serviço na vinha do Senhor. Que ninguém fique indiferente, que não continuemos encostados ao muro, mas que façamos nesta Eucaristia o propósito de dar 1 hora da nossa vida ao serviço da comunidade, ou seja, ao serviço de Deus na pessoa de quem precisa. Que o Senhor assim nos ajude.